Galera, o que que eu vou falar hoje? Eu vou falar rapidinho para vocês do Francis Bacon, tá? Bruno, quem que é os carinha do lanche? É o Bruno e a Nayara que ficam fazer lanche direto, né? E o Paulo? E o Paulo, né? Ó, o nome do filósofo é Francis Bacon, mas não tem nada a ver com lanche, tá? Falar isso aí para vocês, porque... Peraí, o microfone fica melhor. Que é o povinho do lanche aí tem mania de toda hora ir fazer lanche, né? Eu vou falar bacon, os caras vai deixar de assistir a minha aula para ir fazer lanche. Então, ó, é o sobrenome do cidadão aqui, do grande filósofo do período, tá? Século XVI, inclusive, quando nós pensamos nos períodos de seus estudos. Pizza amanhecida com café é gostoso. Ó, ah, eu ia falar para vocês sem projetar os slides. Galera, vamos lá rapidinho, né? A gente tem bastante coisa para falar hoje, tá? Esse aqui é o Francis Bacon, tá? A gente vai observar que dentro de todos os seus estudos ali, ele vai ser um dos caras, né? Que ele vai ser o pioneiro no método indutivo, tá? Método indutivo, eu vou falar para vocês primeiro da questão da sistematização lógica. E o método indutivo vai ser a última coisa que eu vou falar para vocês quando nós pensamos na questão referente ao Francis Bacon, tá? Nós vamos observar simplesmente, né, que ele também vai ser o cara, né, da ideia da sistematização lógica do procedimento científico, né? Quando a gente pensa nessa questão referente à sistematização lógica, nós vamos observar que para ele, né, quando nós pensamos na questão da ciência, na questão da busca da verdade, muitas vezes, né, muitas vezes, ok, Arthurzinho, eu não tinha visto, obrigado. Então a gente vai observar o seguinte detalhe, né? Quando nós vemos essa questão aqui, o que ele vai fazer? A sistematização de lógica de procedimento científico. Para ele, né, nós vamos observar que de forma muito contínua, né, forma muito contínua, a busca por conhecimento científico, ela vai acabar sendo falsa. Ela vai acabar tendo alguma influência falsa para chegar a um resultado não verdadeiro. Nós vamos observar simplesmente que essa busca e o resultado chega a não ser o verdadeiro, vai estar relacionado diretamente, né, a alguns preconceitos, né, existentes dentro dessa questão, dessa busca pela verdade. Outra coisa, nós observamos também que, de certa maneira, né, vai ter alguns itens, né, que o Francis Bacon chama de ídolos. Francis Bacon acaba chamando de ídolos, o que vai acabar enganando o cientista que está buscando a verdade, né, o cara que está estudando, buscando a verdade. Tem alguns ídolos que trazem esse engano. Tá. E quais são esses ídolos? A gente pode pensar, né, a, a questão referente ao ídolo da tribo, por exemplo. Quando nós pensamos na ideia do ídolo da tribo, nós observamos, nós vemos, né, simplesmente. Eu esqueci de falar isso aqui para vocês, galera. Eu fui falando, eu pulei esse aqui. Não mudei a tela. Peraí que já eu venho explicar a questão dos ídolos.
A gente vai observar, né? Pulei essa ideia aqui do Aristóteles. O Francis Bacon, ele é um dos grandes críticos do Aristóteles, tá? A gente observa simplesmente que ele vai colocar em xeque toda a questão da metodologia aristotélica e ele coloca em xeque toda a questão que Aristóteles joga na evolução das ciências, né? Ele fala que não necessariamente, né, vai haver a ideia de verdade quando parte-se nessa questão do Aristóteles, né? A gente observa simplesmente que ele critica muito a filosofia aristotélica. Por que que ele critica de forma extremamente grande a filosofia aristotélica? Porque a gente vai observar que o Aristóteles ele pode ter sido influenciado ah, por alguns ídolos e chegando a um falso resultado dentro das questões de ciências, dentro das questões de filosofia que ele foi buscar resultado, tá? Então a gente observa essa primeira questão aí quando nós vemos a ideia do Aristóteles. A gente vai observar, né, que ele coloca, né, o início dos seus trabalhos ali. Ele coloca os seus trabalhos para começar denunciando uma grande quantidade de preconceito existente. Ele também denuncia a questão das noções falsas que acabam dificultando a compreensão da realidade. A gente vai observar que eu vou chegar agora nos ídolos, que é o que eu estava falando lá na hora que eu esqueci do Aristóteles. Nada mais é, nada mais é a ideia dos ídolos como os responsáveis por estar distorcendo a compreensão de determinada realidade, tá? Se a gente observar toda essa questão, né, toda essa ideia, nós vamos ver simplesmente, né, que os ídolos ali, eles são extremamente responsáveis. E quais são esses ídolos? Eu tinha começado a falar para vocês da questão referente ao ídolo da tribo, né? O ídolo da tribo está muito relacionado à natureza. Nós vamos observar simplesmente, né, que essa pessoa ela é cômoda com as verdades que chegam até ela. Simples assim. Ah, é verdade, tá, beleza, fechou. Né? Então ela não fica procurando novos conhecimentos, entre outras coisas. Ela não vai investigar novos itens para estar buscando a verdade. Né? A gente observa que é basicamente falado da seguinte maneira, né? O que tiver de ser, será. Ponto. E a gente observa que geralmente ah, essa pessoa tem uma determinada crença, ponto final, dentro dessa determinada crença, ela vai acreditar as verdades que são passadas. E zerou, né? Não vai ficar questionando, não vai ficar buscando verdade, não vai ficar procurando outras respostas. Simples assim, tá? Então a gente observa essa questão do ídolo das tribos. O ídolo da caverna. Nós observamos aqui, né, quando nós pensamos na questão referente aos ídolos da caverna, faz uma referência direta, né, quando a pessoa sonha, né, quando a pessoa acaba imaginando, né, e essa imaginação que essa pessoa tem, ela influencia diretamente a realidade da pessoa, ela influencia diretamente o entorno dessa pessoa ao longo do tempo, tá? Então nós vemos essa questão inicial aí, essa colocação inicial, tá? Quando nós vemos uh, a ideia da influência que a pessoa recebe dos seus sonhos, dos seus pensamentos, tá? Influenciando o que está acontecendo, né? Ali dentro, ali na localidade, tá? Tudo que está influenciando ali a sua volta. O ídolo do foro ou mercado, né? A gente vai observar que está relacionado diretamente a uma pessoa bastante social, né?
a um item ali, a uma pessoa que necessita de forma extremamente grande de um grande contato social. Beleza. Dentro dessa questão, nós vamos observar simplesmente, né, a, que a quantidade de fala, a quantidade de conversa que há, né, dentro desse ídolo, a gente vai observar que ela acaba por distorcer a realidade, né, e trazer diversas controvérsias muito inúteis e fantasiosas, tá? Então a gente observa essa questão aqui do ídolo de foro ou mercado. Então, excesso de conversa distorce a realidade e simplesmente arrasta as pessoas para controvérsias e fantasias. E quando a gente observa a questão referente ao ídolo do teatro, né, nós vamos observar simplesmente, né, a questão referente aos ídolos do teatro, a ideia, né, de histórias que são contadas, né, a ideia de história que são contadas ao longo do tempo, estilo, por exemplo, fábulas, superstições, e elas acabam interferindo na realidade. Uma mentira contada muitas vezes ela se torna realidade, né? É a ideia do Francis Bacon aqui, quando nós observamos a contagem de fábulas e superstições ao longo dos anos, né? Ele acaba colocando que isso ao longo do tempo acaba por estar distorcendo a realidade das pessoas. Galera, alguém quer perguntar alguma coisa? Tá bom desse jeito? Não, o Bruno já foi fazer lanche de novo, né? Anotando, senhor. Peraí que eu tô com o fone errado. Fala de novo, Bruno. Senhor, pode prosseguir. Tá de Ah, boa. tá de É que eu tô boa? anotando, às vezes eu não respondo. Ah, tá. Mé- Método indutivo, galera. Essa aqui é a coisa que eu coloquei lá na frente para vocês, né? E eu deixei para acabar explicando agora no finalzinho para vocês. E o que que a gente vai observar quando nós pensamos na ideia do método indutivo? Simplesmente, né, nós vemos a seguinte questão. O método indutivo, ele está ali para colocar leis científicas, né? Ele está ali para estar organizando essas leis científicas existentes. Ele está para estar organizando, né? Organizando ali bonitinho, fazendo a numeração das diferentes formas, das diversas formas de manifestações de fenômenos relacionados a ciências, né? A diversas manifestações de fenômenos que tem dentro de uma determinada experiência. Beleza. E esse método indutivo, né, ele deve estar registrando as diversas variações desses fenômenos por meio de experiências, né? Ele deve estar registrando todas essas manifestações. Por quê? Ao longo do estudo, o fenômeno vai ter diversas manifestações, diferentes manifestações, beleza. Dentro dessa questão, o que nós vamos observar? Simplesmente que, por esse detalhe, nós vemos a questão, a, a questão relacionada diretamente a buscar trazer a verdade maior ao longo do tempo. A gente observa simplesmente essas diversas variações estão relacionadas ao trazer uma realidade maior, a conseguir trazer uma maior realidade, né, uma maior busca dos acontecimentos ao longo do tempo aí. Então, beleza, a gente observa essa questão inicial, tá? Método indutivo está relacionado ali a você estabelecer as regras, anotar as diferentes manifestações, tá? E registrar as diversas experiências que você tem ao longo do tempo de um determinado fenômeno, tá? Então a gente observa toda essa questão, né? Ah, falar nada.
Então, galera, a gente observa simplesmente essa organização do estilo do Francis Bacon ali, tá? Deixa eu colocar o notebook para carregar, senão vai acabar a bateria no meio da aula. Oh, beleza, galera? Prosseguindo aqui, a gente vai observar agora, vamos falar um pouquinho do David Hume, né? Esse tiozinho sentadinho de boa aí, né? Aqui a gente vai observar pro David Hume, né? Quando a gente pensa na ideia de conhecimento, né? O conhecimento vai estar relacionado diretamente aos nossos hábitos, né? E somente, né, a gente vai observar que só existem impressões sensíveis, né? E a gente vai observar que essas impressões elas acabam sendo identidades fixas, né? Elas são descentralizadas e sem identidade físicas. A gente vai observar, né, que quando o David Hume ele joga que os hábitos trazem o conhecimento por meio da sensibilidade, né, se a gente fala das impressões sensíveis, ele vai chegar à conclusão simplesmente de que o conhecimento ele é muito mais ilusório do que real. O conhecimento ele acaba sendo muito mais ilusório do que dentro das questões referentes à realidade, né? A gente vai observar que para o David Hume, né, a questão da sensibilidade, a questão referente à ideia, né, de você tirar a centralização dos seus sentidos, né, ela acaba, de certa maneira, tornando todo o conhecimento como uma forma ilusória. Quando a gente observa simplesmente, né, a questão referente às impressões, às ideias, né, o que o David Hume vai acabar chamando de impressões, né? A gente vai observar que, de certa maneira, né, o David Hume acaba chamando de impressões simplesmente, né, uh, as formas, né, as questões referentes às experiências que estão presentes, as experiências que estão presentes no mundo e que todas as pessoas passam por ela. Então, as impressões acabam sendo todas as experiências, né, que estão no mundo e as pessoas acabam passando por essas impressões ao longo do tempo. Nós observamos também, né, a, a outra ideia, né, está relacionada às ideias. Essa ideia, já que as impressões, né, é o que as experiências que as pessoas passam dentro do mundo, né, ao longo do tempo, as experiências presentes que as pessoas passam dentro do mundo ao longo do tempo, as ideias, nós vamos observar que elas são simplesmente, as ideias, elas são simplesmente memórias dessas impressões que foram passadas ao longo do tempo. Então, ideia, tal, memória dessas impressões que foram passadas ao longo do tempo. Nós vamos observar simplesmente que essas impressões, né, elas vão gerar um hábito e os hábitos geram crença. Beleza. Os hábitos geram crença. Fechou. E o que a gente vai observar? Ao longo do tempo, quanto mais você pratica, né, aquele determinado momento, aquele determinado movimento do raciocínio, das impressões, nós vamos observar que isso vai estar relacionado a um pequeno detalhe. Você
vai ao longo do tempo perdendo a questão de raciocínio para fazer um determinado item. Para você abrir uma porta, por exemplo, primeiro dia, né, dentro da questão das impressões, você chega, observa, olha aquela porta, tal, e abre ela. Lógico, se você tiver a chave. Ou se ela tiver destrancada, você só desencosta e fecha ela novamente. Beleza. No segundo dia, você olha e faz a mesma coisa. Isso vai virar um hábito do qual você vai fazer sem pensar, né? Você vai chegar e já vai pá, abrir a porta. Então você não vai ficar raciocinando, né? E isso faz parte das questões referentes ao ato sem raciocínio, que ele acaba se tornando uma crença ao longo dos anos. Beleza? Professor, Oi, Bruno. então as ideias seriam tecnicamente mais fortes, entre aspas, do que as impressões, porque as impressões são, assim, experiências que todo mundo passa, e as ideias são é uma reflexão interna, que gera raciocínio, tipo isso. Pode ser sim. Bem pensado, Bruno. Exatamente. Sem, ah, sem, sem colocações aí. A ideia ela acaba sendo ligeiramente mais forte que as impressões. Beleza? David Hume, finalizado. Vamos falar um pouquinho do iluminismo agora? Galera, aqui eu pretendo avançar 2 capítulos. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou deixar marcado. Semana passada eu passei 3 exercícios de filosofia e 5 de sociologia. Foi isso? Ou ao contrário? Queria uma dissertativa. Ó, depois, gente, eu coloco lá no site, tá? Mas eu vou deixar uma desse capítulo para vocês fazerem. Deixar uma da Unesp para vocês fazerem desse capítulo aqui, do capítulo 13, tá? Não, beleza. A de sociologia tinha dissertativa, por isso que foi um pouquinho mais. Não tem problema. Ah, vou deixar 2 de filosofia aqui para vocês. Uma de verdadeiro e falso, tá? E uma dissertativa, beleza? Aí depois eu vou falar agora do iluminismo. Eu deixo mais 2 exercícios para vocês, depois eu deixo menos de sociologia, fechou? Senão vocês ficam com muito exercício, aí depois vocês me xingam. Apesar que o Bruno me xinga quando eu não dou tanto exercício, né? Gente, o que você está quieto hoje? Ó, eu vou mandar aqui no chat, depois eu. Daí, se vocês quiserem anotar, vocês já deixam pronto na apostila. Na hora que eu jogar no Classroom, aí vocês passam pro Classroom, tá? Ó, apostila 03. Ninguém escreve agora no Classroom que eu vou digitar, tá? Vou digitar página 186, exercício 02. Página 188, exercício 09. Beleza? Ó, os 2 exercícios por enquanto de filosofia, tá? Agora eu vou falar da questão do iluminismo para vocês e provavelmente vou passar mais alguns exercícios, tá? Mais uns 15, 20 exercícios aí para vocês. Beleza? Porque aí depois, enquanto eu ponho no Classroom, vocês podem fazer isso na apostila.
Pronto. Galera, vamos pensar na ideia do iluminismo, né? Nós vemos três dos principais autores, né, do iluminismo aí. Nós vemos a questão do Locke, né, o Rousseau e o outro. Eu vou falar o nome dele para vocês no longo do quadrinho, que eu não lembro o nome do outro. Ontem à noite eu coloquei a foto, eu acabei não vendo. Vamos lá. A gente vai observar simplesmente a questão relacionada à ideia do iluminismo, né, a partir do século XVIII, ou seja, a partir do ano de 1701. O que nós observamos quando nós pensamos na questão do iluminismo? A questão referente aos novos conhecimentos chegando dentro da sociedade, pela evolução que a ciência vai ter. Uh, pela, pela evolução, né, que a ciência tem, e a questão referente à ampliação, né, dos acontecimentos dentro da sociedade. A gente observa que a partir desse momento, nós verificamos, nós conseguimos observar a ideia das contestações contra o antigo regime, contra a questão referente ao absolutismo, né? A gente observa as pessoas começando a questionar o porquê da nobreza, o porquê do rei absolutista, o porquê eles não tinham participação política. A gente observa de forma direta a questão referente, né, à burguesia começando a criticar, né? A gente observa muito a questão referente à contestação do Estado na mão de um rei, né? De um rei absolutista que mandava e desmandava. Nós vamos observar também a questão referente ao seguinte: o marco das ideias do absolutismo está relacionado ao seguinte detalhe: a questão referente, né, a questão referente à Revolução Francesa, a queda da Bastilha, a Revolução Francesa, a derrota do Luís XIV com a perda do seu pescoço. Tudo isso vai trazer uma nova experiência dentro da França. Essa nova experiência ela se espalha por todo o reino europeu. E dessa maneira, nós observamos toda a questão, né, referente à situação que a Europa passava. Nós observamos simplesmente nós observamos simplesmente, né, a questão referente ao início da contestação em diversos outros locais de regimes absolutistas. Nós observamos as colônias também começando a contestar, né? As colônias começando a contestar de forma extremamente grande o pacto colonial, a questão da colônia, né? Inclusive, nós observamos os Estados Unidos da América buscando a independência nesse exato momento. Então, a gente observa essa questão também relacionada aí, essa ideia relacionada quando nós pensamos na questão referente ao iluminismo. Quando nós pensamos na ideia do iluminismo, também, né? Então, a questão do conhecimento, a abertura da mente das pessoas, né? Tira-se aquela coisa fechada, centralizada, né? Assim, e abre-se a mente, abre-se o olhar da pessoa ao longo do tempo. Abre-se para novas aberturas, para novos acontecimentos, para novas propostas. Então, a gente observa o desenvolver novos pensamentos, né? A gente observa muita crítica às questões dogmáticas, às questões dogmáticas da igreja, né? Porém, nessa altura nós observamos que já existiam as reformas religiosas, Martim Lutero e João Calvino, né? Então a gente observa simplesmente, né, muitas contradições, né, sendo colocadas na questão religiosa. Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? A contestação
dos dogmas da Igreja Católica, tá? Aqui, seguindo, né, a ideia da filosofia iluminista, né? Ô, galera, alguém quer questionar alguma coisa? Alguém quer perguntar alguma coisa? Quem... Hoje eu vou fazer chamada. O Arthurzinho avisou da Carol, né? Bom, fazer chamada, depois eu passo a limpo, né? Hoje é dia 25. Sim. Fazer a chamada de vocês rapidinho aqui, galera. Pera aí. Depois eu passo chamada limpo. Ô, Bruno, quinta-feira eu ponho a música, viu? Eu vou perguntar pra Ana como que ela coloca a música. Aí eu ponho a música pra vocês, tá? Colocar alguma música da Xuxa, alguma coisa infantil que não Nem vem, fale senhor. besteira. Ah, Bruno, como não? Oi, Ayla. Bom dia. Ó, a Ayla já me respondeu. Alan, tá aí? Bruno, cadê o... Ah, Arthurzinho. Tá aí, Arthurzinho? Bruno, cadê o Arthur? Ah, já respondeu aqui. Bruno tá aí, tá falando comigo agora há pouco. Camila. A Carol. Carol, o Tutu falou que ela tá com um probleminha, né? Júlia Alves. Dormiu. Letícia Vitória. Ah, respondeu. Manu. Dormiu. Eduarda Marconi. Ah, Eduarda Tavares. Ô, Melissa. Miguel. Cadê o Miguel? Dormiu. Nayara. Nicolas. Paulo. Presente, senhor. Bom dia, Paulo. Tudo bem, meu nobre? Acordou, Nicolas? Vitória. Ah, muito bem, Nicolas. Gente, eu vou deixar esse povo que não respondeu tudo com falta. Só a Carol que tem justificativa. Ah, ok. Ok, Maria Eduarda. Aí o povo deixou o PC ligado, o celular ligado e vai passear.
Gente, prosseguindo aqui, a gente vai observar o seguinte detalhe, né? A questão referente, né, à ideia da sociedade iluminista, da filosofia iluminista. Quando nós pensamos na questão referente à filosofia iluminista, nós vamos levar em consideração o seguinte detalhe. Há uma ideia de sociedade igualitária. Uma outra ideia referente à questão da religião. Você vê a religião que você quer, você participa, você está dentro da religião que te mais agrada dentro daquele exato momento, tá? Não necessariamente você tem que estar em uma determinada religião para agradar alguém. Ponto. Então a gente observa essa questão aí, né? Então a ideia da filosofia iluminista. A gente observa a questão do mercantilismo. Quando nós observamos a ideia do mercantilismo, nós vamos observar automaticamente que a filosofia iluminista, ela de certa maneira acaba criticando as práticas mercantis. Ela acaba criticando toda a questão referente ao sistema mercantilista dentro de uma sociedade, né? Simplesmente porque o sistema mercantil, ele acabava, no caso, auxiliando na desigualdade social, na questão da desigualdade dos direitos. Se nós pensarmos no período do mercantilismo, né, ontem eu estava falando do Adam Smith na aula do Barro Branco, né? O Adam Smith é um dos caras que detesta o mercantilismo, né? Então a gente observa simplesmente a questão referente à seguinte ideia, né? Ah, porque o mercantilismo ele está junto, né? Ele está junto ali naquele exato momento com o absolutismo. Nós vamos observar que a burguesia financiava as viagens, porém eram os reis que de certa maneira tinham a iniciativa de estarem viajando. Então a gente observa dentro de toda a questão da sociedade, né, a ideia relacionada ao fim do mercantilismo e, consequentemente, nós vamos observar a ideia referente ao absolutismo. Nós observamos a questão relacionada diretamente à ideia do absolutismo sendo colocada em xeque. Um rei que manda e desmanda dentro daquela determinada sociedade acaba desagradando muita gente dentro daquele local, beleza? Então nós observamos simplesmente esses acontecimentos dentro da ideia. Quando nós pensamos, galera, tá tudo certo aí, tá dando para entender? Os slidezinhos assim, o Bruno falou outro dia para mim que ele preferiu, tal, tá de boa? Não, então beleza. Paulo, o que que tá acontecendo que você está quietinho hoje? Mas, Nada, senhor. Eu, então tá bom. Galera, a questão da educação. A gente vai observar quando nós pensamos. Nossa, Bruno, você vai falar isso do coleguinha? Você acha que o coleguinha tá deitado na cama ainda? Ô, Bruno, você é elétrico pra caramba, né? Você tá correndo dentro da casa desde que, ó, desde as 4:30 da manhã? Você deitou à meia-noite, levantou 4:30 e já tá Desde as correndo quatro pra e lá e vinte e pra nove. cá? Desde as 4:29. Tudo bem. Educação, galera. A gente vai observar simplesmente, né, a questão referente aí ao detalhe, né, que a educação ela é extremamente incentivada dentro da questão do iluminismo. A gente observa simplesmente que por meio da educação, né, a educação ela abre portas, né? A educação ela traz novas consequências, novas questões às pessoas. Por meio da educação, a gente observa simplesmente que a sociedade ela poderia avançar. Nós observamos simplesmente que dentro do mundo pode haver uma grande modificação.
E o detalhe é o seguinte, quando nós pensamos nessa questão do desenvolvimento, né, o estudo, a busca pela razão, ela também traz algumas mudanças quando nós pensamos no cenário político, né? As pessoas elas começam, né, a contestarem diversos acontecimentos na questão política. Beleza, além da questão política, o conhecimento coloca muitas vezes as pessoas com descrenças em determinados conhecimentos pregados pela igreja. Tá? Então a gente observa essa questão também. Às vezes a questão do conhecimento tal, pregado pela igreja ali sendo colocado em xeque. Então a gente observa essa ideia ali também. Né? Então dessa maneira, nós simplesmente vamos observando toda a sociedade ali naquele exato momento, a questão referente à evolução e as mudanças que a educação vai trazer, né? O conhecimento, ele tira as pessoas da ignorância, fechou. E quando ele tira as pessoas da ignorância, as pessoas começam a contestar os dogmas existentes dentro da sociedade, seja religioso, seja onde for, né? As formas autoritárias de governo. Né? A gente sempre observa toda essa questão quando nós pensamos na questão referente ao Ô, dogma. senhor, Oi. posso tirar uma dúvida? Ela é boba, mas é uma dúvida que eu tenho faz tempo já. Tipo assim, a. Que isso, senhor? Não, lógico que pode, né, Bruno? Enfim, tipo assim, o iluminismo ele tá ligado ao racionalismo? Sim, de certa maneira, ao racionalismo, Não Bruno. foi tipo assim, como fala? Tipo um evento histórico em que teve sim como fala? Não sei. As ideias foram eliminadas, né, as mentes foram eliminadas, teve-se um incentivo à educação, incentivo à busca do conhecimento, mas daí não estaria dentro dele duas vertentes, né? O empirismo e o racionalismo como busca do conhecimento, estaria só o racionalismo. Não necessariamente, Bruno. Pode estar jogando as duas. O que que acontece aqui quando a gente pensa na ideia do iluminismo? O iluminismo, de certa maneira, é a saída das pessoas das trevas, né? Ou seja, o iluminismo Independente tá, da da cor. vertente. Isso, independente da vertente. É a questão da busca do conhecimento das pessoas, né? Então a gente vai observar que dentro dessa questão aqui nós vamos ter racionalistas, nós vamos ter empiristas, um debatendo contra o outro e tal, mas a ideia legal do empirismo é que ela está relacionada diretamente ao conhecimento. Por isso que a gente fala iluminismo. Está iluminando a cabeça das pessoas. Mas não é questão do iluminar literalmente, né? A questão de iluminar está relacionada diretamente a abrir a mente das pessoas para novos conhecimentos, para novos acontecimentos dentro da sociedade, para novas questões dentro da sociedade. O abrir também não é abrir literalmente, né? Não é cortar a cabeça e enfiar o conhecimento aqui dentro, não é cortar a cabeça e enfiar um livro que não vai resolver nada. É simplesmente a pessoa está apta ali a desenvolver novos conhecimentos do mundo e está contestando diversos acontecimentos devido ao conhecimento, aí as informações que ela vai ter dentro daquela determinada evolução, entendeu? Então, a gente observa essa ideia ali dentro da sociedade naquele exato momento. Pá. Então, deu para entender? Achei que você ia falar no microfone. Deu para entender, senhor? Então tá bom. Galera, questão referente à ideia da burguesia. A gente vai observar, né, o Bruno complementando aqui, eu acho que a primeira frase, né, ela também te ajuda nessa compreensão. A gente vai observar simplesmente que a participação da burguesia, né, está relacionada diretamente à seguinte ideia, né? A sociedade, todos os homens passam, né, eles param de estar compreendendo a, as mudanças sociais, as questões da sociedade ali, né? Eles param de estar compreendendo aquela questão, né? E eles começam a buscar a ciência para entender a sociedade, eles começam a buscar as pesquisas científicas para entender o funcionamento de uma sociedade. Eles passam eles deixam de colocar a desculpa em tudo
devido à fé. E eles passam a buscar a ciência na questão da verdade. A gente vai observar que a burguesia, dentro das questões do iluminismo, ela busca as questões relacionadas diretamente às mudanças dentro da sociedade. Ela quer que a sociedade mude de forma extremamente grande, que a sociedade ela tem uma grande igualdade e uma liberdade muito maior. Quando a gente pensa nessa questão dessa igualdade, também está muito relacionado às questões políticas, né? As questões políticas e as questões referentes à lei. A questão referente à participação na política de uma camada muito maior da sociedade, a liberdade das pessoas de estarem tendo seus direitos garantidos, diversos direitos ali garantidos, que até então elas não têm, né? Então, dentro dessa questão, né, nós simplesmente observamos, né, toda a toda a ideia da libertação dentro da questão da sociedade. A gente vai observar, né, nosso querido ilustre Montesquieu. O Montesquieu, ele é um dos principais autores quando nós pensamos na questão referente às formas políticas modernas, tá? Nós vamos observar que dentro do espírito das leis, ele defende três formas de governo: despotismo, monarquia e a república, né? A primeira colocação dele ali vai estar sendo a questão referente a, ao despotismo para estar organizando a sociedade. Sociedade estando organizada e bonitinha, ela pode passar para a ideia de monarquia. Na hora que ela estiver funcionando plenamente na questão da monarquia, ela passa a ideia referente à república. Porém, dos três estilos, ele gosta muito da monarquia inglesa, que no ponto de vista dele acaba sendo uma monarquia moderada. Por que que ele acaba colocando essa ideia da monarquia moderada na Inglaterra? E simplesmente a participação das pessoas na escolha dos parlamentares, e nós vamos observar que há uma divisão dos poderes e que não há mais rei ou rainha absolutista dentro da Inglaterra. Ponto. Então ele acaba gostando muito quando nós pensamos na questão referente à a ideia da monarquia inglesa. A divisão dos poderes, galera: executivo. Bruno, o que é poder executivo, Bruno? Quem executa as leis, responsável por E, isso. isso, quem dá exemplo para mim? Tem o Poder Executivo Federal, Quem que é o ele? presidente, tem o Poder Executivo Municipal, que seria o prefeito, e o estadual, que seria o governador. Parabéns, na hora que voltar no presencial eu te levo uma paçoca, tá? Legislativo, Precisa não, o senhor leva pro Tutu. tá. Não, beleza. Falando em paçoca, Arthur, acorda aí, bom dia. Acorda o Arthur aí, Bruno. O Arthur dormiu mesmo, ou saiu. Já que o Arthur não tá, Alan, bom dia, Alan. O Alan respondeu. Cadê o Arthur? Galera, legislativo. Alan, o que é o poder legislativo? Se quiser soltar o microfone, pode soltar, viu, Alan? Pode falar no microfone. Bruno, não é para soprar pro Alan. Isso, exatamente. O que faz as leis e fiscaliza elas. Então a gente observa simplesmente, né, a questão relacionada diretamente à ideia, né, que nós temos referentes ao poder legislativo. Quem faz, Alan, quem faz as leis?
Tá. Quem que tá dentro do Senado? Isso. E o Paulo, isso, Paulo. É perfeito, Alan. Perfeitamente. Perfeitamente. Agora, deixa eu perguntar. Paulo, vai, fala pra mim quem que faz parte do judiciário. Quer falar no microfone? Pode falar, Paulo. Se tiver com preguiça de digitar. Tá. Quem mais? Pera aí, galera. Só um minuto, por favor. Exatamente. Exatamente, Paulo. Alguém falou alguma coisa que eu tirei o fone por um minuto. Exatamente, ali as ideias. Não, beleza, Alan, obrigado. Ó, beleza, galera? Então a gente observa as questões referentes ao Montesquieu, grande sucessinho, simplesmente por essas três divisões dele. Nós vamos observar que todas as partes do mundo que utilizam a democracia como forma de governo acabam utilizando essa divisão do Montesquieu. Voltaire. Olha que cabelo legal do Voltaire. Olha só, Bruno, você deixar o cabelão. Olha que legal ficou. Senhor, seria legal não ser. Não, não pode. Eu não posso, me incomoda. Eu tenho muito calor. Nossa, Paulo. O senhor, o Alan tá quase nesse cabelo aí. Mais uns 2 meses já chega nesse tamanho. Ô, louco, Alan. Liga a câmera aí pro Bruno falar que mentir, pra gente ver que não é verdade. Pior que é verdade, senhor. Liga a câmera aí, Alan, pra gente ver. Não, senhor. Ih, então é verdade. Não, não, só eu posso colocar boné, caramba. Quando eu acordo atrasado, que não dá tempo de pentear o cabelo pra disfarçar na onde não tem. Aí eu ponho um boné. Eu acho que semana passada eu dei aula de boné pra vocês, né? Cadê o Arthurzinho, galera? O Arthurzinho não respondeu, não falou nada, tá quietinho. Ah, tá, na aula de história. Beleza. Galera, vamos falar do Voltaire um pouco, né? A gente vai observar o Voltaire, com as suas escritas extremamente famosinhas, né? Da ideia das cartas filosóficas. Dentro dessa questão da carta filosófica, ele vai propagar ideias relacionadas diretamente ao liberalismo moderno, né? A questão referente a uma grande liberdade política, né? E a gente observa simplesmente o liberalismo moderno sendo colocado para estar avançando as diversas questões dentro de uma sociedade. A questão referente à não intervenção do Estado dentro da economia, a questão referente aos direitos políticos, a questão referente à liberdade de participação de todas as pessoas dentro da sociedade, né? Então, nós observamos simplesmente, né, a, a colocação, né, do Voltaire, simplesmente a ideia da liberdade e a ideia do liberalismo econômico. E ele vai comparar a liberdade, né,
da Inglaterra com o atraso da França. Por que que ele compara a liberdade da Inglaterra com o atraso da França? Na Inglaterra, nesse exato momento, já havia tido a Revolução Industrial. E dessa maneira, nós observamos simplesmente que a sociedade, naquele exato momento, ela passava a ser uma sociedade, né, mais avançada, uma sociedade mais moderna, justamente devido às liberdades que existiam dentro da Inglaterra. E a França? A França, ela era muito mais atrasada quando comparada à Inglaterra, se nós pensarmos nas questões referentes à manufatura. Beleza. Dessa maneira, nós vamos observar simplesmente que ele colocava a ideia do atraso dentro da questão da sociedade. Dentro da questão dessa grande diferença dentro dessa sociedade naquele exato momento. Nós observamos também que o Voltaire é um dos caras das ideias anticlericais. Ou seja, ele é totalmente anti o clero. Né? Nós vamos observar essa situação e essa ideia quando nós pensamos na questão do Voltaire. Ele é anti o clero porque o clero traria o atraso à sociedade. Rousseau. Né? Rousseau tem cara de ser mais sério que não o Bruno, né? Ali, tal, centrado de sei lá que roupa que é esse tipo. É, tipo terninho aí da época, cabelinho mais comportado, né? A gente vai observar simplesmente, né, que segundo... Ô, Letícia, é que eu gosto de pegar no pé do Bruno, entendeu? Ô, senhor, acho que quando você morrer vai virar fantasma, vai puxar meu pé toda noite, né? Pelo amor de Deus. É só eu que pego no pé do Bruno? É, O Paulo falou que não, que eu acredito em quem? Paulo é mentiroso. Professora Quem que falou, gente? Nayara. Ô, Nayara, que você falou também? O resto do povo pega também no pé do Bruno? Não, só você. Ah, Só que ele é bem mimadinho pelos outros professores. é? Uhum. Tem professor que fala até pra ele não responder, porque toda hora ele fica respondendo as respostas, sabe? Sei. Aí os professores falam que quer outros participantes também. Tá. Então eu vou deixar ele. Na quinta-feira eu vou perguntar para as meninas e vou deixar os meninos quietinhos. O Paulo respondeu para mim, o Alan respondeu, o Bruno, faltou de menino Miguel, o Nicolas, o Arthurzinho. Senhor, é que tipo assim, tem aula que o povo não fala. Ô, Paulo, por que que você desativou o som do coitadinho do Bruno? Aham, sei a conexão, Paulo. Coitado do Bruno. Pode ativar o seu som de novo, Bruno. Ah, não ativa. Oi, Bruno. Não, eu sou solteiro. Galera, vamos falar do Rousseau rapidinho aqui, que aí logo falta o Rousseau e o Diderot. Aí eu vou encerrar aqui. Vou ver se eu consigo, antes de finalizar a aula, quando eu coloco as questões para vocês no Classroom, vou ver se eu consigo ah, colocar aqui para vocês
a, a música que o Bruno pediu, né? Eu vou ver se eu consigo colocar a musiquinha para vocês infantil ali. Com alguma música da Xuxa, da Galinha Pintadinha, né? Pelo menos não fala besteira. A gente vai observar aqui o seguinte, galera. A questão do Rousseau, né? Para ele, o homem ele nasce bom, né? A bondade no ser humano ela é extremamente natural. Porém, nós vamos observar simplesmente que o homem ele acaba sendo totalmente pervertido pela sociedade, né? Nós vamos observar, né, que a questão ali, a reforma na sociedade, né, ela vem para estar tirando essa ideia da perversão, né? Uma vez que todos os homens deveriam ser livres e iguais. Dentro da questão do contrato social, né, quando o Rousseau coloca essa ideia de contrato social, depois futuramente nós vamos estudar mais a fundo esse tio, né, falando mais detalhes para vocês dele. Agora é só um ponto para vocês conhecerem os quatro principais do iluminismo, né? Quando ele coloca essa questão do contrato social, o povo ele deveria ser totalmente respeitado. E cada indivíduo, teoricamente, deveria ter a vontade de defendendo o bem comum. O culto à natureza, simplesmente, ele vai ser uma grande valorização do bem comum. E o Diderot? Nossa, Paulo, o Diderot parece você? Olha só. Tô esperando o Paulo ficar bravo comigo. Nossa, Paulo, cresceu tanto assim? Ah. Nós vamos observar, né, a questão do... O que tem ascendência europeia, Paulo? Nossa, para que tanto preconceito contra as pessoas de ascendência europeia? Ah, ah, entendeu. Galera, a gente vai observar a questão do Diderot, né? A ideia dele dentro do projeto Enciclopédia, simplesmente o projeto Enciclopédia seria um livrão, como vocês conhecem a ideia de enciclopédia, né? Colocando várias questões referentes às estruturas do conhecimento necessário aos homens. Dentro dessa ideia, nós vamos observar simplesmente o ponto, né, dos homens terem liberdade, né, para conhecerem e também liberdade para passar o conhecimento a todas as outras pessoas dentro de uma determinada sociedade. Ele vai defender diversos direitos. Ah, sim, Paulo. Eu gostei dessa colocação sua. Sim, sim. Ô, Paulo, assim, das questões ali do público, né? Eu acho que, tipo, um pouquinho de respeito, um pouquinho de educação quando você está em frente de bastante gente, eu acho é legal, né? Acaba sendo uma questão de respeito, você se dá o respeito perante as outras pessoas, né? Exato. Então você, independente do que seja, né? Você sendo discretinho ali e tal, é muito legal, é muito interessante, né? É uma coisa respeitosa, vamos dizer assim. Ó, só para eu finalizar a aula aqui, galera, a gente vai observar. Oi, Paulo. Quem que abriu o microfone? Achei que alguém tivesse.
Não, Bruno não foi. Galera, deixa eu finalizar aqui rapidinho. Galera, então a gente vai observar simplesmente que ele defende, né, os direitos à fé e à razão crítica, né? Ele fala que as pessoas devem ter direito a processar a sua fé. Só que ele fala da questão do processar a sua fé, galera. Não necessariamente a pessoa é obrigada a ter a religião X, a religião Y ou a religião Z. A pessoa escolhe a religião que ela quer processar a sua fé. Beleza. E ela tem direito a fazer diversas críticas à razão. Ela tem direito ao conhecimento, ela tem direito a debater a verdade que está sendo colocada para ela dentro daquele exato momento. O Diderot, ele é tranquilinho aí quando a gente pensa nessa questão. Finalizando aqui, eu ia falar de indústria cultural hoje, mas o que eu faço? Eu acabei a apostila 3 de filosofia, certo? Semana que vem eu pego e eu acabo a apostila 3 de sociologia. Aí na próxima semana, né, a gente já entra na apostila 4. Fechou, molecada? Ó, antes de vocês saírem, ô galera, outra coisa. O que eu vou falar já para vocês, né? Ó, vou deixar vocês com 4 exercícios, né? Agora falando sério, brincadeiras, depois a gente volta a brincar. Ó, vou deixar vocês. Senhor, 4 exercícios, 2 de filosofia, 2 de sociologia. Dois de... Bruno, 4 exercícios. Ô Paulo, para de desativar o som dele, deixa ele falar. Coitado. Eu vou dar 2 da questão dos iluministas aqui que eu falei agora e 2 da questão do empirismo, Bruno. Isso mesmo. Faz favor, tadinho do, do Bruno, Paulo. Avisou eu do que, Alan? Galera, ó, vou colocar aqui os outros 2 exercícios agora para vocês, né? Ó, apostila 03 novamente. Ô, molecada, para de colocar ponto de interrogação que eu vou mandar os exercícios para vocês aí atrapalha. Ó, apostila 03 novamente. Página 192, certo? Exercícios 02 e 03. Fechou? Ó, mandei ali os exercícios para vocês, tá? Já vou colocar no Classroom. Molecada, outra coisa. Eu tô mandando 4, 5 exercícios para vocês, até menos. Vocês estão enrolando para entregar. Eu vou dar nota menos na atividade de vocês, hein? Então, ó, sem enrolação para entregar. Eu geralmente, vocês sabem, que eu deixo vocês aí para entregar com mais tempo, né? ah, do que o habitual. Vocês sabem aí que eu deixo geralmente vocês essa atividade. Vocês vão poder entregar até na quarta. Então, por favor, não fiquem enrolando, hein? Peguem e façam a atividade rapidinho aí, ó. Vocês têm 15 minutos antes de começar a aula da Fernanda. Então, por favor, façam as atividades por gentileza. Esses daqui são 2 exercícios, são... Tá, passa depois, Paulo. Mas não deixa de fazer, que tem muita gente mandando atrasada. Tá beleza? Ó, galera, obrigado por enquanto. Até quinta-feira. Valeu. Paulo, para de pegar no pé do Bruno, viu? Tadinho. Obrigado, Ayla. Até mais. Tchau, tchau, gente. Tchau, Letícia. Até quinta. Falou, Bruno. Tchau, Maria Eduarda.
Falou, Paulo. Tchau, Julinha. Falou, Nicolas. Até mais.